E aí, galerinha do oitavo ano, tudo bem com vocês, gente? Sou o professor Rafael Ramon, professor de matemática de vocês, e venho aqui convidá-los a iniciar nossa aula de hoje. Bem, pessoal, nessa aula a gente vai dar continuidade justamente à resolução de expressões algébricas. No caso, a gente vai focar na simplificação de expressões algébricas. Então, o que é que a gente vai aprender nessa aula? Nós vamos aprender a simplificar expressões algébricas. Bem, e o objetivo é justamente a simplificação de expressões algébricas utilizando algumas estratégias que a gente já aprendeu durante todas as nossas aulas que nós já fizemos até o momento. Onde nós trabalhamos com o quê? Com adição e subtração de polinômios, trabalhamos com multiplicação de um polinômio por um monômio e trabalhamos também com divisão de um polinômio por um monômio. Então, nós vamos utilizar todas essas estratégias para que a gente possa simplificar uma expressão algébrica. Bem, toda vez que você pensar numa simplificação de expressão algébrica, você tem que pensar nas estratégias de adição, subtração, multiplicação e divisão de polinômios, onde você vai envolver vários processos, um para cada situação. Aqui eu venho trazer um problema para a gente já iniciar a nossa aula resolvendo alguma expressão na qual a gente vai ter que simplificar ela, tornando ela o mais simples possível. Então, gente, na primeira questão de hoje nós temos aqui, ó, se A é igual a 2x mais 4y mais 5, B é igual a 2x mais 2y menos 3 e C, que é igual a 4x menos y mais 4, então a relação A menos B mais C vai ser igual a quanto? A ideia que nós temos é justamente organizar o valor desses polinômios nessa relação aí, A menos B mais C. Então, o que nós vamos utilizar é justamente o valor de cada um desses polinômios, do polinômio A, polinômio B e o polinômio C, obedecendo justamente essas operações que nós temos aqui, A menos B mais C. O teu polinômio A, ele é representado por quem? Bem, gente, meu polinômio A é representado por 2x mais 4y mais 5. Não existe a necessidade da gente separar ele colocando parênteses, porque não tenho nenhum sinal à frente para que eu possa fazer o jogo de sinal. Então, eu vou representar o polinômio A do mesmo jeito que está aqui. 2x mais 4y mais 5. Já o polinômio B, eu tenho que colocar entre parênteses porque eu tenho um sinal negativo. Então, eu devo fazer o jogo de sinal com todos os termos que representam esse polinômio B. Então, vou colocar parênteses, vou colocar a representação do polinômio B, que é dado por quem? 2x mais 2y menos 3. Fecho parênteses. E aí eu encerro colocando o polinômio C. Então, mais o polinômio C, eu não preciso separar ele colocando entre parênteses, porque não existe essa necessidade de fazer o jogo de sinal. Eu vou continuar com o mesmo sinal que tem cada termo do meu polinômio C. Então, vai ficar 4x menos y mais 4. A ideia aqui é justamente eliminar o parêntese e depois de eliminar o parêntese, a gente vai para um próximo passo, que é justamente trabalhar com os termos que são semelhantes. Então, nós temos aqui 2x, nós temos bem aqui 2x mais 4y mais 5, e aí vamos eliminar os parênteses fazendo o jogo de sinal. Menos por mais, menos. Menos 2x. Menos por mais, menos. Menos 2y. Menos por menos, mais 3. Então, essa aqui é a representação justamente do meu polinômio C, quando eu faço o trabalho do jogo de sinal, fazendo com que cada um dos seus termos troquem de sinal. E aí, eu vou colocar o polinômio C, que é mais 4x menos y mais 4.
O próximo passo é organizar essa representação algébrica, essa expressão algébrica, trabalhando com os termos que são semelhantes. Então, aqui eu tenho o termo 2x, eu vou procurar os termos que são semelhantes a 2x, então vou colocar 2x menos quem? 2x mais 4x. Aqui eu tenho somente os termos que possuem a variável x. Logo em seguida eu vou colocar o termo 4y e aí vou trabalhar com os termos que têm a variável y. Então 4y, qual o próximo termo que tem variável y? Menos 2y. E próximo é justamente menos y. Você vai agora colocar os termos independentes, que no caso é o 5. Termo independente 5, então vai ficar mais 5. Mais 3. Mais 4. Esses são os termos independentes. O próximo passo é justamente resolver as operações que sejam necessárias entre os termos semelhantes. Aqui nós temos os termos semelhantes que possuem justamente a parte literal x, a variável x, e aí você vai conservar a parte literal, que é x, somando ou subtraindo os coeficientes numéricos. Então vai ficar 2 menos 2, 2 menos 2, mais 4, fecha parênteses, faço a representação da variável x. Próximo vai ser justamente o trabalho com os termos semelhantes que possuem a variável y, a parte literal y. Então nós vamos fazer o que? Mais, abre parênteses, vou colocar 4 menos 2 menos 1, que são os coeficientes numéricos desses termos semelhantes de variável y. Vou conservar a variável y e, por fim, eu vou somar os termos independentes. Então, 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. Então, mais 12. Agora, o próximo passo é justamente observar como é que vai ficar essa representação. 2 menos 2 mais 4. Então, 2 menos 2, 0. Mais 4, 4. Então, vai ficar 4x. Essa próxima representação aqui, 4 menos 2 menos 1. 4 menos 2 é 2. E 2 menos 1 é 1. Então, mais 1y, que no caso eu vou colocar somente o y, mais y, mais 12. Então, esse é o meu polinômio. Esse aqui é o meu polinômio, resultante da simplificação dessa relação a menos b mais c. Então, 4x mais y mais 12. Resposta correta, letra C, onde nós temos aqui a representação do nosso polinômio. 4x mais y menos mais 12. Então, essa é a resposta correta. Resposta correta, letra C. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá. Vamos para o nosso próximo exercício, para a gente poder entender mais ainda a respeito de simplificação de expressões algébricas. E no nosso próximo problema diz o seguinte: resolva a expressão, abre colchete, 3 vezes, abre parênteses, x ao quadrado y, fecha parênteses, multiplicado por quem? Por x ao quadrado y, entre parênteses, fecha colchete, dividido por quem? Por x ao quadrado y ao quadrado. E assinale a alternativa que apresenta a solução correta. Então, a ideia agora é trabalharmos com a multiplicação de monômios e depois uma divisão. Então, vamos lá. Você tem que abrir colchete e como você está multiplicando monômios, você vai multiplicar coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal. Então, a ideia é colocar o 3, conservando, porque não tem nenhum outro coeficiente numérico para multiplicar com 3. Multiplicar x ao quadrado com x ao quadrado e y com y. Essa é a ideia. Depois, dividirmos por quem?
por x ao quadrado, y ao quadrado. Como você está trabalhando com multiplicação de variáveis, e essas variáveis, em algumas situações, elas possuem a mesma base, você vai fazer o quê? Vai conservar a base, somando o quê? Somando os seus expoentes. Por quê? Porque nós vamos aplicar a propriedade da multiplicação de potências de mesma base. Então, a representação vai ficar assim, 3 multiplicado por quem? X elevado a 2 mais 2. Porque eu estou multiplicando x ao quadrado com x ao quadrado. Então, conserva a base, somos expoentes. A mesma coisa vai acontecer com y. Y elevado a quem? 1 mais 1. Tudo isso dividido por quanto? Por x ao quadrado, y ao quadrado. O próximo passo é justamente observar que esse monômio vai ficar exatamente igual a 3x elevado a 4, y elevado a 2, dividido por x ao quadrado, y ao quadrado. O que a gente vai fazer agora é representar através de uma razão, através de uma fração, onde o numerador vai ser 3x elevado a 4, y ao quadrado, dividido por quem? X ao quadrado, y ao quadrado. E na divisão de potência de mesma base, o que é que a gente vai observar? Nós vamos observar que eu devo conservar a base fazendo a subtração entre os expoentes. Então, o 3 dividido por 1 é 3. O x à quarta dividido por x ao quadrado vai ficar x elevado a quem? 4 menos 2. Multiplicado por y elevado a quem? A 2 menos 2. Por fim, o resultado é 3x ao quadrado, y elevado a zero, onde nós sabemos que toda potência com expoente igual a zero, o resultado é igual a 1. Então, o resultado é 3x ao quadrado vezes 1, que é igual a 3x ao quadrado. Esse é o resultado da nossa expressão algébrica. Então, resposta correta, letra D, 3x ao quadrado, pessoal. Então, essa é a simplificação da nossa expressão algébrica que nós temos aqui. Dando continuidade, nós vamos começar a simplificar algumas outras expressões algébricas que nós temos. Então, olha só o nosso próximo problema. Simplifique as expressões em cada fórmula abaixo, reduzindo os termos que sejam semelhantes. A ideia é que você trabalhe justamente com a adição, subtração de termos semelhantes, que você possa fazer uma redução dessa expressão algébrica. Então, nós temos aqui, ó, 10x ao quadrado, e nós conseguimos observar que nessa expressão, outro termo que será semelhante vai ser x ao quadrado. Mas o que é que você tem que fazer? Você tem que justamente eliminar esses parênteses para que você possa então trabalhar justamente com a redução dos termos semelhantes. Então, você tem 10x ao quadrado mais 3x menos 1, menos por mais menos x ao quadrado, menos por mais menos 7x. E aí, sim, você vai organizar os termos que são semelhantes, trabalhando com a redução deles. Então, eu tenho o monômio 10x ao quadrado, e o termo que é semelhante a ele é o monômio x ao quadrado, menos x ao quadrado. Você tem aqui mais 3x, menos 7x, menos 1. Observe que aqui eu tenho 10x ao quadrado menos x ao quadrado. 10x ao quadrado menos x ao quadrado é 9x ao quadrado. Mais 3x menos 7x é exatamente igual a menos 4x, menos 1. Então, esse é o polinômio. Esse é o polinômio que representa a simplificação da expressão algébrica 10x ao quadrado mais 3x menos 1 menos, abre parênteses, x ao quadrado mais 7x, fecha parênteses. Então, essa é justamente a simplificação da minha expressão algébrica.
9x ao quadrado menos 4x menos 1. Vamos lá, vamos dar continuidade, vamos resolver mais uma expressão algébrica, tentando simplificar ela ao máximo. Aqui nós temos a nossa próxima expressão algébrica. Olha só, uma expressão bem extensa. Você consegue observar aqui que eu tenho o termo 3x elevado a 4 menos 5x ao cubo mais 7x ao quadrado mais 4x menos 1 mais 5x elevado a 4 menos 2x ao cubo menos 6x ao quadrado menos 4x menos 2x elevado a 4 mais 11x menos 12. O processo aqui é justamente organizar os termos que sejam semelhantes, os monômios que sejam semelhantes. Então, nós vamos começar a escrever aqui 3x elevado a 4 e vamos buscar todos os termos que sejam semelhantes a ele. Então, vou sublinhar aqui o próximo termo, que é 5x elevado a 4, colocando aqui mais 5x elevado a 4, menos 2x elevado a 4, menos 2x elevado a 4. Não tenho mais nenhum outro termo semelhante a esses monômios de quarto grau. E a ideia aqui é justamente representar o termo de terceiro grau, que no caso é menos 5x ao cubo. Esse é o próximo monômio que nós iremos representar. Então, quais são os monômios que são semelhantes a menos 5x ao cubo? Observe que tem que ter a mesma parte literal. Então, eu tenho aqui, ó, menos 2x ao cubo, menos 2x ao cubo. E o próximo, não tenho nenhum outro termo de terceiro grau. Então, não preciso mais representar, vou para o próximo. O próximo termo que eu vou colocar em ordem é justamente 7x ao quadrado. Então, vou colocar aqui mais 7x ao quadrado e vou em busca dos termos que são semelhantes a 7x ao quadrado, que no caso é menos 6x ao quadrado, menos 6x ao quadrado e somente. O próximo termo que eu vou representar é o termo de grau 1. Então, eu consigo observar que aqui eu tenho o próximo termo, que é mais 4x. Mais 4x. Vou em busca dos termos que são semelhantes a mais 4x, que no caso é menos 4x e mais 11. Então, menos 4x mais 11x. E agora eu vou representar os termos independentes. Então, o próximo termo é o termo independente. Então, eu vou colocar aqui menos 1. O outro termo independente dessa expressão algébrica é justamente igual a menos 12. Então, aqui eu tenho justamente toda a representação da minha expressão algébrica, agora organizado de acordo com os termos semelhantes. E por ordem de grau. Então, aqui você tem todos os termos que são semelhantes. Está aqui toda a organização. Nós vamos agora só trabalhar para reduzir esses termos. Então, olha só. Aqui eu tenho 3x elevado a 4, mais 5x elevado a 4, menos 2x elevado a 4. Então, o que é que a gente vai fazer? Nós vamos conservar a parte literal e vamos trabalhar com os coeficientes numéricos. Então, você vai pegar 3 mais 5 menos 2. 3 mais 5 menos 2 vezes quem? X elevado a 4. Você vai fazer o quê? Agora, você vai colocar menos, abre parênteses, vai ficar 5 mais 2, 5 mais 2, vezes x ao cubo. X ao cubo. Ou você simplesmente, para ficar mais fácil, já vai logo trabalhando com a soma ou subtrações. Então, olha só. 3
mais 5, 8. 8 menos 2, 6. Vai ficar 6x elevado a 4. Aqui você tem menos 5x ao cubo com menos 2x ao cubo. Já que são de sinais iguais, você vai somar conservando o sinal. Então, vai ficar menos 5 mais 2, 7, 7x ao cubo. A próxima relação que nós vamos trabalhar é com o termo de grau 2. Eu tenho 7x ao quadrado menos 6x ao quadrado. Aqui eu vou fazer a subtração. 7 menos 6, 1. 1x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Aqui eu tenho 4x menos 4x dá 0. 0 mais 11, vai ficar mais 11x. E menos 1 com menos 12 vai dar menos 13. Então, essa é a representação justamente da minha expressão algébrica que nós temos aqui. Então, esse polinômio é a representação algébrica do nosso polinômio que nós temos aqui, feitas devidas reduções. Bem, vamos para um próximo item. Olha só, pessoal, nosso próximo polinômio, nossa próxima expressão algébrica a ser trabalhada para que a gente possa reduzir, para que a gente possa simplificar ela, é dada por quem? Por 3x mais 2y menos 5z mais 3y menos 2t mais 5x mais 3 menos 2z mais 7t. Então, o que a gente vai fazer agora é justamente organizar os termos que são semelhantes, colocando um lado a lado. Nós vamos pegar os termos que tem parte literal x. Então, eu tenho 3x, eu tenho 5x somente. Então, eu vou colocar aqui mais 3x mais 5x. O próximo termo é justamente 2y. Então, eu vou colocar mais 2y e vou em busca dos termos que sejam semelhantes a ele. Que nós temos aqui, ó, 3y. Outro termo semelhante nós não temos. Então, vamos colocar aqui mais 3y. O próximo termo que nós vamos representar aqui é justamente menos 5z. Menos 5z. E aí nós vamos em busca dos termos que são semelhantes a ele, que no caso aqui é somente o menos 2z. Então, vamos colocar aqui menos 2z. E por fim, nós vamos trabalhar com quem? Com menos 2t. Menos 2t, que aqui está. E mais 7t. Então, vamos colocar aqui menos 2t mais 7t. E aí fica sobrando apenas o quê? O 3 como termo independente. Então, mais 3. E aí vamos lá. Vamos trabalhando aqui para ver o que é que a gente deve fazer agora. Olha só. Aqui nós vamos operar os termos que sejam semelhantes. Tenho 3x com mais 5x. Tenho 2y mais 3y. Menos 5z com menos 2z. Menos 2t com mais 7t. E o termo independente 3. Então, vamos lá. Reduzindo. 3x mais 5x, 3 mais 5, 8. 8x. Agora, mais 2y com mais 3y, vou ficar com 2 mais 3, 5. Então, mais 5y. E aqui eu tenho dois números negativos, dois monômios negativos. Menos 5z com menos 2z. Menos 5z com menos 2z são sinais iguais. Então, o que é que eu vou fazer? Conservo o sinal e somo os coeficientes numéricos. 5 mais 2, 7. Então, menos 7z. Agora, nós temos menos 2t mais 7t. Então, como são dois números com sinais opostos, eu subtraio eles e conservo o sinal do maior,
que no caso é o sinal do 7. Então, mais quem? 7 menos 2, 5. Então, mais 5t, mais 3. Então, a simplificação dessa expressão algébrica vai ser dada por quem? 8x mais 5y menos 7z mais 5t mais 3. Essa é justamente a representação da minha expressão algébrica. Bem, pessoal, a gente encerra por aqui nossa aula. Essa era a última expressão algébrica que nós tínhamos que simplificar. E você consegue observar aí que em todos os raciocínios, em todos os problemas que nós resolvemos aqui, nós tivemos que trabalhar ou com adição, ou com subtração, ou com multiplicação de polinômios ou monômios, trabalhando sempre com aqueles termos que sejam semelhantes nas adições e subtrações, e nas multiplicações e divisões, fazendo o quê? Divisão de coeficiente numérico com coeficiente numérico, parte literal com parte literal, observando as propriedades da potenciação. Então, nós ficamos por aqui, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.